Como esgotar o conteúdo do seu edital muito mais rápido? Primeiro, escolha um material simples e objetivo, voltado para acertar a questão de prova. Que você consiga identificar quais são os tópicos mais cobrados pelas principais bancas de concurso, com um cronograma de estudo para você seguir. Qual que vai ser o passo a passo de estudo? Primeiro, observe quais são os tópicos mais cobrados. Depois, assista uma videoaula para cada tópico do seu edital com uma explicação super simples. E depois é a hora da leitura. O texto é todo colorido, já te mostrando o que é mais importante. As partes em verde respondem a 100 questões, as partes em amarelo a 200 questões e as partes em vermelho a mais de 300 questões. E é assim que você vai estudar de forma eficaz, porque as questões eu mostro para vocês página a página. Então vamos lá, estuda comigo. Começando o edital, conceito de direito administrativo. Direito administrativo é aquela área do direito que regula a função administrativa que o Estado desempenha. Nesse âmbito, vai regulamentar as relações internas da administração, relação que existe entre a administração e os administrados, os cidadãos, e a função que a administração desempenha. Entendeu o conteúdo da primeira página? Agora é hora de aplicar o conhecimento na hora. Já responde 100 questões só com uma página. Aproxime o celular do QR Code de questões e vão abrir no seu celular as questões de prova que são respondidas pelo conteúdo da primeira página do material. E é assim que você vai fazer, aplicando o conteúdo e vai acertar muito mais questões. Entendi o que é direito administrativo, mas o que é Estado? Tá em verdinho, gente. O Estado é formado por 3 elementos: governo, povo e território. O Estado governa. Governa quem? O povo, que está em um determinado território. E quais que são as funções que o Estado desempenha? Tá em amarelinho, responde a 200 questões. Governar o povo, o Estado tem que ter muito poder. Quem dá para o Estado esse poder? Todos nós, né? Todo poder emana do povo e esse poder do Estado é uno e indivisível. Entretanto, dentro da máquina estatal existe uma tripartição entre 3 poderes estruturais: poder executivo, legislativo e judiciário. Que cada poder tem a sua função típica, função principal, mas também desempenha atipicamente funções parecidas com as dos outros poderes. Então eu tenho um poder legislativo cuja função principal é legislar, um poder executivo cuja função principal é executar o que está na lei e um poder judiciário cuja função principal é julgar. Mas não são só essas funções, não. Cada poder desempenha a sua função principal e também uma função parecida com a dos outros poderes. Lembre-se dessa frase aqui que tem vermelhinho, que responde a mais de 300 questões. A tripartição de funções entre os 3 poderes segue o critério da preponderância e não da exclusividade. Preponderantemente, o legislativo legisla, mas não exclusivamente, porque os outros poderes também vão desempenhar atividades similares em algumas situações. Gente, é matéria de direito constitucional, mas está aqui no manual também. Macete para vocês não esquecerem: sistema de governo, forma de governo, regime de governo e forma de Estado. Sistema de governo, pega o SI, coloca ele grandão, mais o GO de governo, SI de sistema, mais GO. Sigo quem? O presidente. Seguimos o presidente e adotamos o sistema de governo presidencialista. Forma de governo, pega o FO de forma, mais GO de governo, formando a palavra fogo. Lembra do Dom Pedro colocando fogo na República. Regime de governo, lembra que regime, gente, para emagrecer é coisa do demo, de democrático. E forma de Estado, pega o F de forma, o E de Estado, formando a sílaba FE, de federação. Macete básico para vocês. Também tem que saber as fontes do direito administrativo. São 5 fontes que vão cair na sua prova. Primeira fonte, fonte primária, lei, a única fonte primária do direito administrativo. Lei em sentido amplo aí, eu tô falando da Constituição, das leis complementares, leis ordinárias, dos atos normativos infralegais, tudo que regulamenta a atuação da administração, fonte primária do direito administrativo. Fonte secundária, jurisprudência. Uma mera jurisprudência vai influenciar de forma secundária o funcionamento da administração. Agora, quando eu estiver falando de uma súmula vinculante, de uma decisão que opera efeitos erga omnes, aí ela é mais importante do que uma mera decisão de um juiz em um processo isolado. A súmula vinculante a gente fala que é uma fonte principal ou direta, mais importante do que uma mera fonte secundária. Lembra disso. Também são fontes secundárias do direito administrativo a doutrina e os costumes. Doutrina é o conjunto de estudos, né, dos estudiosos da matéria, direito administrativo, e os costumes também vão influenciar de forma secundária e indireta a produção das normas do direito administrativo. Um costume que a administração pública adota, uma hora vai virar lei, não é verdade? Agora chegamos ao tópico mais cobrado da matéria sobre o início do seu edital. Conceito de administração pública. Gente, a administração pública pode ser entendida em conformidade com critério subjetivo ou formal, e a administração pública pode ser entendida em conformidade com critério objetivo ou material.
Olha o macete que está aqui. Administração pública segundo critério subjetivo, olha esse está falando dos sujeitos, entidades, órgãos, de quem faz parte da administração. Esse conceito também é chamado de formal, porque são as formalidades da lei que estabelecem quem faz parte da administração. Agora, a administração pública em conformidade com o critério objetivo está falando do objeto, da matéria, do que a administração pública faz. Ela presta serviço público, ela exerce poder de polícia, ela faz um monte de coisa. Esse é o tópico mais cobrado. Agora que a gente já fez essa revisão, vamos revisar de novo para memorizar, com as frases poderosas. Eu trago para vocês no final do capítulo as frases que respondem o maior percentual de questões. Essas frases respondem a 66% das questões de prova dos últimos 11 anos sobre o início da matéria. O conceito de poder do Estado, gente, responde a 17% das questões. O fato dos três poderes, a divisão dos três poderes, 18% das questões. As fontes do direito administrativo, 4% das questões. O conceito de direito administrativo, depois o conceito de administração pública aqui, gente, 25% das questões de prova. E ainda tem mais. De revisar as frases mais cobradas, eu quero que você leia os artigos mais importantes. Esses são os artigos que mais caem sobre esse inicinho da matéria. Leia os artigos, aproxima o celular do QR Code questões aqui e vão aparecer na tela do seu celular as questões de prova que são respondidas por esses artigos. É assim que você vai estudar lei seca a partir de agora.